Então vamos lá, turma. Boa noite a todos. Espero poder encontrar todos vocês bem. Vamos dar início à nossa 18ª semana do ambiente virtual de aprendizagem. Lembrando que, neste momento, as aulas estão sendo ministradas pelo Zoom e, posteriormente, elas vão ser postadas no ambiente virtual de aprendizagem. Então, hoje a gente começa a 18ª semana do ambiente virtual de aprendizagem, lembrando do nosso último conteúdo. Então, hoje a gente vai começar nosso último conteúdo desta disciplina, que é sobre NOC. Então, a gente já falou de Nanda, a gente já falou de Nick, e agora a gente vai falar de NOC. E as nossas próximas atividades da 19ª semana serão para retirar dúvidas e a gente conversar um pouquinho sobre Nanda, Nick e NOC. Então, esse é o nosso último conteúdo, será ministrado hoje. Ao final deste conteúdo, será repassada uma atividade para vocês. E essa atividade, juntamente com qualquer outra dúvida que tiver, a respeito do nosso conteúdo de sistematização de assistência de enfermagem 3, eu estarei com vocês na 19ª semana, acompanhando, tirando dúvidas e prestando esclarecimentos em qualquer atividade durante o período da aula. Tá? Então, já fica marcado na 19ª semana, na segunda e na terça-feira, nós estaremos retirando dúvidas e complementando alguma atividade que talvez não ficou clara para ser respondida durante todas as atividades pós-aulas e atividade pré-aula. Tudo bem? Então, vamos lá? Nosso conteúdo hoje é NOC, avaliação de enfermagem. Então, a gente já viu Nanda, diagnóstico de enfermagem, já viu NIC, intervenção de enfermagem, e agora a gente vai ver NOC, avaliação de enfermagem. Então, NOC. NOC é uma classificação de resultados de enfermagem, tá? Então, são diagnósticos, intervenções e resultados. Surgiu da necessidade de avaliação dos resultados das intervenções de enfermagem. Foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Iowa. 1997 foi sua primeira versão publicada. Lembrando que também, mais essa versão, nós não conseguimos utilizar ela com uma tradução brasileira, devido à modificação tanto de metodologias como de práticas dentro do nosso próprio ambiente de trabalho. Lembrando que o livro da NOC, Classificação dos Resultados de Enfermagem, ele surge através de uma avaliação. Então, esta avaliação é feita uma conta aritmética de todos os resultados obtidos para que você possa avaliar essas intervenções de enfermagem. Então, infelizmente, não é a nossa prática, então a gente utiliza de uma metodologia que é muito utilizada frente à atividade e à demonstração do livro da NOC, que são o que se espera-se frente a cada uma dessas intervenções. Porque, infelizmente, a gente não está de frente com o paciente, então as minhas prescrições, elas são, às vezes, fictícias, que elas me levam a uma perspectiva de melhora da qualidade de vida e redução do tempo de internação desse paciente, mas, ao mesmo tempo, elas não são colocadas em prática, trazendo, portanto, a dificuldade de que eu possa realizar uma classificação de resultados. Neste posicionamento, a gente entra com classificações, com avaliações desse resultado, que nada mais é o que se espera-se com essa intervenção. Então, a cada intervenção, a gente vai fazer uma espera dessa intervenção, que é os nossos resultados de enfermagem. Então, no Brasil, a sua primeira publicação ocorreu em 2004, com a tradução já da segunda edição. Então, a NOC, ela conceitua resultado como um estado, comportamento ou percepção de um indivíduo, família ou comunidade,
medido ao longo de um contínuo em resposta a uma intervenção de enfermagem. E os resultados de enfermagem direcionam as intervenções e avaliam as respostas dos pacientes a essas intervenções. Então, os resultados de enfermagem eles estão organizados em 5 níveis. São ao todo 7 domínios, 31 classes, 385 resultados de enfermagem, indicadores e 14 escalas de medidas, que são as escalas aritméticas realizadas para pontuar todo o conteúdo na perspectiva de resultados. Então, como escolher os resultados de enfermagem? Através dos dados do nosso histórico de enfermagem, a gente faz um julgamento clínico, e esse julgamento clínico ele passa por um diagnóstico de enfermagem. Ele vai partir para a ANANDA, onde a gente vai construir um diagnóstico de enfermagem, e esse diagnóstico de enfermagem ele passa novamente por um julgamento clínico, onde eu vou cair nos resultados ou avaliações de enfermagem. Lembrando que aqui a NOC ela é dividida em parte 3, taxonomia, que é a ordem alfabética, que é o seu índice. A parte 4, que são as ligações da NOC e da ANANDA 1. E a parte 5, que são as áreas de especialidade da enfermagem. Então, ela traz toda essa abrangência dentro da própria literatura. A associação NANDA-NIC-NOC ela é realizada através de um raciocínio clínico, onde primeiro eu estabeleço um diagnóstico, através da minha coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem, eu obtenho um diagnóstico de enfermagem através do meu NANDA 1. Eu identifico os resultados e mensuro através do meu planejamento e planejo essas intervenções e atividades a serem desenvolvidas e implementadas a partir do meu NIC, que são a minha implementação. E eu mensuro esses resultados a partir da NOC, que é a minha avaliação de enfermagem. Então, essa avaliação de enfermagem, eu novamente retorno à fase de planejamento, onde eu identifico resultados e realizo toda a mensuração adequada para o tipo de raciocínio clínico. A quinta etapa, então, é a avaliação de enfermagem. A avaliação de enfermagem ela tem uma resolução no CUFEM, a 358 de 2009, que ela traz para a gente que é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana, em um dado momento do processo saúde-doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado, e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Então, aqui traz nada mais do que tudo que a gente já estudou anteriormente, que são processos deliberados, sistemáticos e contínuos de históricos de enfermagem, intervenções de enfermagem, busca de resultados nas avaliações. A avaliação ela tem uma estrutura, um processo e um resultado. Então, a avaliação de estrutura ela está relacionada com a adequação dos recursos físicos e materiais, bem como com os modelos organizacionais. Então, aqui é o que a gente bate muito na tecla quando eu falo de NIC, intervenções de enfermagem, onde todas as minhas intervenções de enfermagem elas têm que ser execuíveis, eu tenho que conseguir executar cada uma delas dentro da proposta da minha unidade hospitalar, clínica ou ambulatorial, e, ao mesmo tempo, eu tenho que ter recursos físicos e materiais suficientes para executar tal intervenção. Então, de nada adianta eu prescrever uma intervenção, sendo que essa intervenção não tem uma possibilidade de ser realizada frente à necessidade do paciente. A avaliação do processo, ela centraliza o foco nas atividades do enfermeiro
que são observadas e julgadas. Então, aqui a gente volta ao julgamento clínico. Então, todas as vezes que falamos de julgamento ou atividades centralizadas no processo da enfermagem ou no profissional enfermeiro, a gente fala de julgamento clínico, onde a gente recebe a informação e, através dessa informação recebida ou colhida no meu histórico de enfermagem, eu vou determinar quais são as medidas cabíveis dentro de uma sistematização de assistência de enfermagem para que eu tenha uma melhora da qualidade de vida do paciente e, ao mesmo tempo, eu consiga reduzir o tempo de internação deste paciente dentro da minha unidade clínica. A evolução, ela é baseada em mudanças comportamentais e é denominada de avaliação de resultados. Então, esta evolução, ela é baseada em todas as mudanças ou todas as modificações pelas quais o próprio paciente, após receber as intervenções de enfermagem, ele consegue assimilar e executar independentemente todas aquelas intervenções de enfermagem, levando essas estratégias para o seu domicílio, uma vez que essa melhoria também tem que ser realizada e desenvolvida no pós-alta. Esse paciente, ele é um ser único, mas que, ao mesmo tempo, ele tem uma abrangência muito grande em poder realizar a melhora da sua qualidade de vida. Isso faz com que todas as intervenções ou toda e qualquer medida pelo qual ser realizada como proposta para melhoria da vida desse paciente, ele também possa levar assim que ele receber a sua alta hospitalar ou clínica. As ferramentas utilizadas para avaliação de enfermagem são as anotações nos prontuários, as anotações em formulários próprios, quando esses formulários são próprios e são institucionais, já são feitos por gráfica dentro da sua própria instituição, pela observação direta da resposta do cliente à terapia proposta. Então, toda vez que eu faço uma intervenção, eu observo diretamente se esse cliente tem uma boa resposta frente às minhas intervenções e se isso está me trazendo boas avaliações frente às minhas intervenções. Caso as minhas intervenções, de modo nenhum, estejam surgindo nenhum tipo de efeito positivo à melhora do nosso paciente, uma vez essas intervenções são retornadas às etapas anteriores para uma nova verificação. Pode ser que o diagnóstico não condiz com a necessidade do paciente, ou as intervenções, às vezes, são intervenções que não cativam ou não puxam o paciente para pensar na sua melhor qualidade de vida. Isso faz com que nós retomamos as etapas anteriores ou até mesmo a gente reinicia através do histórico de enfermagem. O relato do próprio cliente, ele falando para nós de tudo o que foi implementado, realizado, está sendo realizado durante o processo de permanência dele dentro da internação, e, ao mesmo tempo, ele tem melhorias e pioras dentro de diversos quadros. E a revisão constante do plano de cuidados. Lembrando que, uma vez realizada a intervenção de enfermagem, essa intervenção de enfermagem, ela será realizada por profissionais técnicos de enfermagem ou outros profissionais pelos quais são capacitados pela equipe de enfermagem. Uma vez que esse plano de cuidados, após 24 horas e após realizada a sua avaliação, ele não surge nenhuma melhora para o paciente, ele deve ser reavaliado. No artigo 5º da Resolução 358 de 2009 do COFEN, ele regulamenta a participação do técnico e o auxiliar de enfermagem no processo de enfermagem. Então, em conformidade com o disposto na Lei 7.498, de 25 de junho de 86, e do Decreto 94.406, de 8 de junho de 87, regulamenta
que participam da execução do processo de enfermagem naquilo que os couber sobre a supervisão e orientação do enfermeiro. Então, não é simplesmente você solicitar que faça-se cumprir determinadas intervenções ou determinadas etapas do processo de enfermagem, haja visto que a sua equipe técnica não está capacitada ou não está preparada para tal intervenção. Então, neste sentido, ele deixa bem claro no artigo 5º que é sobre a supervisão e orientação de um profissional enfermeiro. No artigo 6º, ele regulamenta os registros do processo de enfermagem. Então, a execução do processo de enfermagem, ela deve ser registrada formalmente, envolvendo um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, as ações ou intervenções de enfermagem realizada face aos diagnósticos de enfermagem identificados e os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções das enfermagens realizadas. Então, aqui eu trago para vocês uma representação esquemática do processo de enfermagem. Então, a gente começa com a investigação, que é a nossa coleta através da anamnese, do exame físico, onde nós colhemos todos os dados de forma subjetivas e objetivas, pensando sempre no estado de saúde do cliente, de uma forma individual, ele como ele como indivíduo, família e como comunidade. E aí a gente passa para a próxima etapa, que são dos diagnósticos de enfermagem, segundo o NANDA 1, onde eu analiso todos os dados obtidos e identifico os possíveis diagnósticos a fim de listá-los por prioridade. E aí é onde eu retomo a minha construção dos diagnósticos de acordo com o NANDA 1. Lembrando que eu tenho diagnóstico com foco na promoção de saúde, com foco no risco, e diagnóstico de promoção de saúde, foco no risco. Foco no problema. Espera aí que eu vou lembrar. Foco no problema. Lembrei. Então, a gente tem esses 3 focos de diagnósticos: foco no problema, foco na promoção de saúde e foco de risco, onde, por prioridade, nós vamos realizá-lo e listá-los de acordo com a sua prioridade ou necessidade. E aí a gente vem para o planejamento, onde eu desenvolvo um plano de ação, estabelecendo resultados esperados. Eu venho para a implementação, onde eu vou implementar e prescrever cuidados de enfermagem, e posteriormente à minha implementação, eu vou realizar o que eu espero alcançar, que seriam os meus resultados de enfermagem. Então, eu estou fazendo NANDA, NIC, e agora eu vou fazer NOC. Então, uma avaliação não se conclui, pois deve levar à reavaliação, que resulta em reiniciar o processo. Então, eu inicio pela investigação, diagnóstico de acordo com a NANDA 1, planejamento, implementação ou intervenção de enfermagem, volto à avaliação e retorno todo o processo posteriormente de acordo com a minha necessidade. Então, aqui eu trago para vocês este estudo de caso que a gente já utilizou. A gente já fez NANDA desse estudo de caso de uma forma bem clara. Agora, eu quero que cada um de vocês façam NIC e façam NOC. Como será realizado o NOC? Só um momentinho que eu vou mostrar um modelo para vocês de como nós iremos realizar NOC.
Então vamos lá, vou mostrar para vocês um exemplo de como será construído o NOC. Então o NOC ele vai ser construído dessa forma. A nossa avaliação ela será feita desse modelo. Então olha só, de acordo com os diagnósticos estudados e suas respectivas intervenções, espera-se que o paciente mantenha o aumento da disposição para o autocuidado, que a mesma fica isenta de complicações da diabetes mellitus, evitáveis da progressão da doença e suas sequelas. Saberá encaminhar solicitação de ajuda sempre que necessário, participará das atividades desejadas de acordo com a sua capacidade, verbalizará que compreende a situação ou fatores de risco para o seu caso, demonstrará técnicas e comportamentos que possibilitem a retomada das suas atividades, procurará a unidade não só quando for necessário, e sim dando continuidade ao acompanhamento médico e de enfermagem para evitar agravamentos da doença. Então, se espera-se sempre algo nas intervenções de enfermagem. Quando eu vou falar de NOC, das avaliações de enfermagem, você vai descrever para mim o que você espera-se de acordo com as intervenções. Então, vamos supor que lá nas intervenções você colocou que esse paciente vai fazer caminhada nos corredores do hospital, pelo menos 10 minutos e tomar banho de sol. O que você espera-se com essa intervenção? Eu espero que ele tenha melhora da força muscular e, com isso, ele aumente a sua vitamina D, por exemplo. Então, você espera-se algo dele e essas serão as nossas avaliações de enfermagem. Então, frente ao histórico de enfermagem, eu deixo para vocês, frente ao histórico de enfermagem, eu deixo para vocês um histórico que nós já utilizamos, e esse histórico que já foi utilizado, ele será um histórico que nós iremos fazer dele NANDA, NIC e NOC. Lembrando que a gente já fez NANDA dele, a gente já tem NANDA dele. Aí vocês apenas irão fazer dele NIC e NOC. Temos alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem dúvida? Então, eu vou deixar postado na 19ª semana esse estudo de caso. Vou deixar postado para vocês esse estudo de caso. Essa aula ela vai ficar gravada, eu vou subir ela para o ambiente virtual de aprendizagem. E, a partir de amanhã, vocês possam trazer as intervenções de enfermagem e as avaliações de enfermagem do estudo de caso. Lembrando que nós estamos na 18ª semana, e na 19ª semana eu estarei tirando dúvidas e qualquer tipo de esclarecimentos que vocês possam ter, tanto das atividades postadas no ambiente virtual, como também alguma dúvida referente à aula. Lembrando que agora a nossa terceira verificação de aprendizagem, ela irá juntar NANDA, processo de enfermagem, NANDA, NIC e NOC. Então, a gente precisa saber dos conteúdos, a gente precisa tirar todas as dúvidas a partir da próxima semana, que já está se aproximando a nossa verificação de aprendizagem. Tudo bem?